Já imaginou se todo o dinheiro que você investiu no Bitcoin um dia chegasse a zero? Enquanto muitas pessoas estão aí achando que o Bitcoin é uma rede super segura e que veio para desafiar o sistema fiduciário e o Estado de forma geral, eu ainda assim devo alertar as pessoas de que o Bitcoin não é uma rede 100% à prova de falhas. Então fiquem ligados porque nesse vídeo eu vou comentar os 3 cenários apocalípticos que poderiam fazer com que a moeda chegasse a zero ou pelo menos sofrer um grande baque a ponto de abalar a confiança dos investidores. Então, para a gente não enrolar muito, eu vou dividir esse vídeo aqui em 2 partes. Primeiro eu vou falar sobre as principais características do Bitcoin e por que isso é considerado por muitos como uma fraqueza da moeda, e logo depois nós vamos entrar nos 3 principais motivos que podem fazer com que o Bitcoin acabe tendo seu valor completamente depreciado ou então chegar bem próximo de zero. Então vamos começar falando primeiro do nosso querido Bitcoin. O Bitcoin por si só, ele é uma moeda que, diferente das moedas tradicionais do sistema fiat, como dólar, real, euro, entre outras, ele não tem um valor intrínseco. O que eu quero dizer com valor intrínseco? Ele não é apoiado por nada que tenha um valor palpável para nós seres humanos. Por exemplo, um dólar. Um dólar, ele é atrelado à economia americana. Sempre que você está dolarizando o seu patrimônio, ou seja, investindo em dólar, comprando mais dólar, você está indiretamente investindo nos Estados Unidos. Afinal de contas, os Estados Unidos é responsável pela fiscalização do dólar. Então, sempre que você está movimentando qualquer quantia em dólar e comprando dólar, você está indiretamente apoiando o governo americano, já que ele é a principal organização responsável por aquela moeda. Em contrapartida, o Bitcoin, por ser uma moeda descentralizada, ele não é atrelado a absolutamente nada. Não há uma instituição por detrás do Bitcoin, não há um país, uma organização, nada por detrás do Bitcoin. O Bitcoin é simplesmente fruto de uma rede criptografada com milhares de computadores conectados a ela. Isso faz com que a moeda seja extremamente segura, muito difícil de se atacar, muito difícil de se hackear, mas ao mesmo tempo não há nenhuma forma de você pedir auxílio, porque não existe ninguém responsável por isso. Você é responsável por tudo que acontece com a sua carteira e os seus Bitcoins. Não tem ninguém para interceder por você caso alguma coisa dê errado. E é aí que muitos economistas, muitos investidores e muitas pessoas têm desconfiança no Bitcoin. Pelo fato do Bitcoin não ter um valor intrínseco, algo palpável por detrás dele, as pessoas tendem a acreditar que ele é um mero ativo especulativo. Ou seja, o valor dele é completamente baseado em achismo. Quanto você acha que ele vale, quanto você estaria disposto a pagar por ele, a vender ele, não existe um valor real para o Bitcoin. Ele seria basicamente como uma fada dos contos de fada. Ele só existe enquanto você acredita que ele tem valor. Se você deixar de acreditar que ele tem valor, ele pode zerar da noite para o dia se ele perder a adoção que ele tem por parte das pessoas e dos investidores que acreditam nele. E por isso que muitos investidores veem o Bitcoin simplesmente como uma nova bolha igual a bolha.com. Como não há um valor intrínseco, as pessoas podem simplesmente ficar deduzindo qual seria o valor mais justo por um Bitcoin no momento atual em que nós estamos vivendo. Então, segundo essas pessoas, da mesma forma que uma bolha se forma, uma hora ela vai estourar, e é o que as pessoas supõem que seja o Bitcoin. Uma grandíssima bolha de uma moeda criptografada que uma hora vai estourar porque ela não é apoiada por absolutamente nada a não ser a fé que as pessoas têm na moeda. E é exatamente isso que nos leva ao nosso primeiro cenário apocalíptico do Bitcoin, que seria a perda da relevância do Bitcoin e o abandono em massa da moeda. Como o Bitcoin é uma moeda que simplesmente tem o seu valor em cima da crença de que ele é uma moeda que veio para resolver um problema que nós temos com o sistema fiat, caso houvesse uma nova moeda ou outro sistema que fosse mais confiável, mais prático, mais rápido que o Bitcoin poderia lentamente começar a perder a adoção em relação a essa outra moeda. Ao longo da história nós tivemos várias moedas que tentaram tomar o lugar do Bitcoin, mas nenhuma teve nenhum sucesso, mas assim, nem chegando perto mesmo da proposta do Bitcoin e da credibilidade que ele passa aos investidores, mas ainda assim é uma coisa que a gente não pode riscar completamente. A tecnologia está sempre avançando e o que hoje o Bitcoin traz de melhor, amanhã outra moeda possa conseguir trazer igual. Mas para acalmar todos vocês, o Bitcoin já venceu várias outras moedas que vieram pelo caminho, já sobreviveu a mais de, 400 declarações de óbito e ainda assim segue firme e forte ali, crescendo cada vez mais de valor e batendo novos topos históricos até hoje, mas ainda assim
assim não custa eu alertar vocês sobre essa possibilidade. E o segundo grande motivo que poderia gerar uma grande queda, possivelmente uma zerada do Bitcoin, e que eu acho de todas a mais provável de acontecer, talvez não quebre completamente o Bitcoin, mas vá dificultar muito a vida de quem acredita no Bitcoin, que seriam os ataques massivos que o Estado faria sobre o Bitcoin. Quando eu me refiro ao Estado, eu me refiro a todos os governos do mundo inteiro, já que o Bitcoin põe em xeque o sistema fiduciário, que é como os governos mantêm um certo controle sobre a economia e sobre uma fiscalização de como as pessoas estão utilizando o seu dinheiro, e como o Bitcoin é uma moeda descentralizada, o Estado não tem como ter controle nenhum sobre ela, e isso possibilita com que pessoas possam fazer transações sem que o Estado ou os governos possam saber, já que a carteira vai ser completamente anônima e o máximo que você vai poder ver é a transação que foi feita, mas não vai saber de quem foi e para onde foi. Isso dificulta muito a vida do Estado, que tenta regularizar e fiscalizar toda a economia que acontece dentro do país, e também, como sempre, a arrecadação de impostos. Então, caso o Bitcoin começasse a representar uma ameaça real ao sistema fiduciário, que cedo ou tarde acredito que um dia talvez realmente possa simbolizar uma ameaça muito grande, alguns países poderiam começar a proibir e criminalizar o uso de Bitcoin, já que seria considerado um atentado ao sistema fiduciário e à moeda local do país. Então nós poderíamos acabar vendo proibição de corretoras de Bitcoin, empresas privadas de aceitarem Bitcoins como meio de troca ou pagamento, banindo a mineração de Bitcoin, como foi o caso da China em 2021, e também através de regulações pesadíssimas feitas em cima da moeda. Mas para acalmar vocês um pouco também, apesar de haver a possibilidade de uma criminalização ou até mesmo proibição do uso do Bitcoin da forma como nós gostaríamos que ele fosse, ainda assim, pelo fator de ser uma rede descentralizada, é muito difícil você conseguir impedir o Bitcoin completamente de circular em um determinado país, já que a rede utiliza o sistema P2P, ou seja, pessoa para pessoa. Seria mais difícil ainda para o Estado identificar essas transações, já que você vai fazer ela de pessoa para pessoa. Não tem como ele saber exatamente, a não ser que a pessoa utilizasse um meio que tivesse um vínculo ao Estado, como uma corretora. E por mais que a mineração de Bitcoin também seja proibida, sempre vai haver algum local para onde os mineradores vão se mudar e vão começar o processo todo de novo de lá. Como eu disse anteriormente, a China já proibiu em 2021 a mineração, e ainda assim os mineradores se realocaram para os Estados Unidos, por exemplo. Enquanto houver algum país que não tenha uma regularização muito forte sobre o Bitcoin, os mineradores vão continuar fazendo o trabalho deles e a rede vai continuar de pé. O que nos leva agora ao nosso terceiro e último cenário apocalíptico do Bitcoin, que seria uma falha catastrófica na rede. E nisso você deve estar se perguntando, mas Pedro, o Bitcoin é uma rede descentralizada, com milhares de computadores fazendo validação de transações, é uma rede extremamente segura, como poderia haver uma falha que poderia ser explorada e atacada por algum grupo ou entidade que queira prejudicar ou apenas tentar lucrar em cima de uma falha da rede? Então, essa é a notícia que pode chocar algumas pessoas que não saibam disso, mas o Bitcoin já teve uma falha muito grande de segurança que poderia ser inclusive usada para criar Bitcoins. Sim, é isso mesmo que você ouviu, e por muito pouco isso não foi explorado. A vulnerabilidade foi encontrada em 2018 no software Bitcoin Core, que é o principal cliente da rede Bitcoin. Ou seja, através de uma vulnerabilidade encontrada no código, um possível ataque poderia ter sido realizado para conseguir atacar os nodes e até conseguir falsificar transações, o que poderia até mesmo criar um novo Bitcoin além dos 21 milhões que estão disponíveis na rede. Por sorte, essa vulnerabilidade foi rapidamente corrigida após a sua identificação, fazendo com que a rede permanecesse segura. Porém, é sempre bom lembrar que o Bitcoin não é uma rede 100% à prova de falhas. Ele é um código de programação que vira e mexe ainda sofre atualizações, inclusive vai ter que sofrer algumas atualizações conforme o avanço da computação quântica, e nessas atualizações podem acabar surgindo novas vulnerabilidades. Então é sempre um bom motivo para você ficar sempre ligado no que está acontecendo dentro da rede do Bitcoin. Mas apesar de tudo isso, a comunidade do Bitcoin ainda continua seguindo muito forte, ainda existe um forte senso de união e propósito na ideia do Bitcoin e na própria rede, o que faz com que ela seja constantemente verificada, constantemente monitorada, para que não haja esse tipo de vulnerabilidade. Então vocês podem dormir tranquilos a respeito disso. Mas eu devo alertar sempre a vocês, não existe rede, não existe sistema, não existe empresa, não existe nação que seja grande demais
demais ou forte demais para não quebrar. Tudo que foi feito pelos seres humanos pode e um dia vai acabar. Bitcoin foi feito por humanos e humanos erram. Então não ponham todo o seu dinheiro em Bitcoin. Diversifiquem sempre seu patrimônio para que vocês não sejam pegos de surpresa caso algo dê errado. Esse vídeo foi simplesmente para mostrar que existem cenários de que um dia a rede do Bitcoin possa ter uma queda substancial de adoção ou que possa fazer com que o seu valor chegue a zero. Continuem sempre investindo com sabedoria. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até o final. Não se esqueçam de deixar um like se vocês gostaram do vídeo e se inscrever no canal se vocês querem mais desse tipo de conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau!